Aqui está na doença de Crohn, tem estudos publicados, doença de Crohn, que ninguém consegue fazer nada, a baixas doses de naltrexona resolve. Aqui, estudos publicados aqui sobre a doença ativa de Crohn, o que o naltrexona faz, acaba com a sintomatologia. 4 semanas de tratamento de paciente com doença de Crohn, 4,5 miligramas de naltrexona, 66% de remissão total, 89% de remissão parcial. Não existe nenhum medicamento que chega perto disso, nem perto chega. Tá? Aqui mostrando a melhora que acontece em 4 semanas, é impressionante. Quando você faz os estudos laboratoriais, a melhora que ocorre tanto na sintomatologia quanto nos sinais. Aqui está, Low Dose Naltrexone Therapy Improves Active Crohn's Disease. A publicação no American Journal of Gastroenterology, em 2007. Isso aí está na literatura médica, não é uma coisa que está escondida, não. Está disponível para todo mundo aí. Só que o médico não tem discernimento em trabalhar com uma farmácia de manipulação. Esse é o problema. Não somos treinados na faculdade de medicina a trabalhar com farmácia de manipulação. Então, quando fala que é farmácia de manipulação, para o médico é uma barreira. Ele para ali, ó. É como se não tivesse acesso. Interessante, né? Na cabeça do médico funciona assim. É como se não tivesse acesso. Porque farmácia de manipulação, eu não mexo com isso. Ele para ali, infelizmente. Vamos conversar um pouco sobre a esclerose múltipla. É uma encefalomielite, também chamada de encefalomielite, assim que era chamada antigamente, quando o Charcot descobriu. É uma esclerose disseminada, é uma doença autoimune, inflamatória, desmielinizante, afetando o sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto a medula. Foi descrita por Charcot, que viveu de 25 a 93, destruição de oligodendrócitos, já falamos sobre isso. Tem mais de 400 mil casos nos Estados Unidos, 2,5 milhões no mundo, e 2 vezes mais comum na mulher, frequentemente acompanhada de infecção e incontinência urinária. Aliás, muitos são diagnosticados pelo oftalmologista, porque o paciente vai para a oftalmologia com queixa de diplopia, é um sintoma muito comum, e aí ele já está com neurite óptica, ele tem diplopia, e muitos vão para o urologista, porque não consegue segurar a urina. Aquela vontade de urinar, acabou de ir ao banheiro, tem que urinar de novo, e aquela necessidade de estar urinando com frequência. Muitos casos começam assim, e a tendência é piorar, chega uma hora que o sujeito não consegue nem sair de casa, porque a cada 10 minutos você tem que urinar, quando não tem incontinência. Né? Aqui está o Jean-Martin Charcot, ele tem 3 alunos famosos, tá? O Freud foi aluno do Charcot, esse indivíduo aqui é o Babinski, Joseph Babinski, aquele reflexo de Babinski, ele foi aluno do Charcot, e esse cara aqui é o Alfred Binet, é o cara que desenvolveu o primeiro teste QI no mundo, teste Binet. Então, entre outros alunos famosos, tem uns 15 alunos famosos que o Charcot teve. Esses talvez sejam os 3 mais importantes. O Joseph Babinski, o Alfred Binet e o Sigmund Freud foram alunos dele. Eu disse para você que existem várias teorias para explicar a esclerose múltipla. Existe uma teoria moderna agora, que está pegando muito movimento, que chama-se CCSVI, Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency. E tem um livro muito bom sobre isso, e esse livro justamente explica que em alguns casos está comprovado que isso aqui é por uma insuficiência venosa, que cria esse mecanismo. Então, aquela história de que era só autoimune não é verdadeira. Então, tem outras teorias chegando. Mas não interessa qual seja a etiopatogenia, a low dose naltrexone funciona. Então, o que acontece com a esclerose múltipla? O tratamento que você tem para a esclerose múltipla é ou o grupo do CRAB, que eu vou mostrar num minuto o que é CRAB, que peca na eficácia, peca no custo e peca nos efeitos colaterais. Quer dizer, o pior tratamento médico que você pode ter para a esclerose múltipla é caro, dá efeito colateral e não resolve nada. Só conversa fiada. Tá? Isso é o CRAB. Quando o CRAB não resolve, ou seja, explorou todas as drogas, aí tem a quimioterapia. Igual você faz no câncer, você aplica a quimioterapia em esclerose múltipla. Também não funciona nada.
E agora tem um tratamento mais moderno chamado plasmaferese, onde você separa as hemácias, os produtos, as células todas do sangue do plasma, e o plasma passa por um processo onde é tirado os anticorpos. Isso chama plasmaferese. Mas deixa eu mostrar para você como é que fica. O CRAB é isso aqui, ó, CRAB. Está vendo aqui? Essas 4 aqui é o chamado CRAB. É o Copaxone, é o Rebif, é o Avonex, é o Betaseron. Isso aqui são os preçozinhos que tem por ano. Um tratamento com Copaxone está ficando em 34, multiplica por 2, R$70 mil por ano. Sem falar os efeitos colaterais. Você toma a injeção na sexta-feira e você não levanta sábado e domingo. Seu final de semana acabou. Você não tem final de semana mais. Você toma na sexta e você fica 2 dias para recuperar da injeção. Aí eles lançaram o Tisabre. Saiu do mercado, entrou novamente, etc. O LDN nos Estados Unidos, que é mais caro, fica em $360, ou seja, R$700 por ano. Aqui no Brasil fica mais barato ainda. Aqui no Brasil fica nos 400 e poucos, R$500 por ano. Por ano. Agora você olha a comparação, sem nenhum efeito colateral e com eficiência. Você vai dizer, então por que essa droga não está sendo usada? Não é por razões médicas. Aqui está uma das drogas, aqui, ó, o Nova que lançaram agora. Isso aqui é no dia 9 de fevereiro de 2012, ó. Lançaram uma droga nova, mais uma, e na primeira injeção ela matou 11. Mataram 11 pacientes, foram mortos com essa droga. Ela chama Gilenya. Na primeira aplicação já morreram 11. Você imaginou? E ela é mais cara do que todas. Que quanto mais agora, quanto cada uma mais moderna, mais cara vai ficando. É verdade? Falar nisso, deixa eu dizer para você uma coisa. Eu sei que as mulheres não vão gostar de escutar isso, mas acabou de sair, tem 3, 4 anos que saiu isso, mas está chegando que o pessoal está descobrindo, um dos piores lugares para você ficar é salão de beleza. Você pega a sua esteticista e acompanha a vida dela, que você vai ver como é que ela vai terminar o final da vida, infelizmente. E agora descobriram que talco causa câncer. Quer dizer, toda essa maquiagem que a mulher faz para ficar mais bonita não é de graça, tem um preço na saúde. Então está mostrando que o talco em si é cancerígeno. Então mais uma razão para você fazer uso constante de LDN para pelo menos prevenir o câncer, né? Aqui está a paciente que andou 90 quilômetros, o nome dela é Vicky Filaissons. Aqui está ela e o marido. Ela andou 90 quilômetros a pé. Ela não andava mais, ela era paralítica por causa da esclerose múltipla, muitos anos de esclerose múltipla, tomando essas injeções com todos os seus efeitos colaterais, sem nenhum controle esfincteriano mais. Ela descobriu o LDN, como muitos de vocês estão descobrindo hoje, e ela começou a fazer uso, e para mostrar para o mundo que ela estava curada, ela andou sem parar numa viagem de 90 quilômetros na estrada, andando. Eles traziam um alimento para ela e tal, ela andando. Andou 90 quilômetros, foi até a casa do Palácio do Governador mostrar como é que ela está curada. Isso são casos excepcionais, tá bom? Não é todo mundo que é assim. A promessa é que volta até os 6 meses. Estabiliza, não progride e regride em torno de 6 meses. Isso é um caso especial. Tem vários casos desses descritos na literatura, que a pessoa não tem mais nada, tem mais sintoma nenhum, acaba tudo. Existe um caso muito interessante da Mary Bradley. Ela escreveu um livro, o marido dela, o Noel, eles ingleses, irlandeses, foram para os Estados Unidos, e o marido com esclerose múltipla, muito fechado, acho que ele era um engenheiro, e ela fez todo o esforço para ele tomar, foi um problema sério. Depois que ela conseguiu tudo, ele não aceitava nem falar no assunto, a ponto de que se falasse mais uma vez, ele queria divórcio. Você vê a que ponto chegou. Finalmente ela conseguiu convencê-lo, e o marido continua normal, bem, trabalhando. Então o marido tratou de MS. Ela tinha um tio com Parkinson, também sem saída, na Irlanda, trouxe o tio para os Estados Unidos, foi no Dr. Baheri, o tio começou a fazer uso, melhorou absurdamente do Parkinson,
e a mãe dela desenvolveu o CA de mama, que também teve aplicação. Então, na mesma família, você tem um caso de esclerose múltipla, você tem um caso de Parkinson e um caso de CA de mama. E ela conta nesse livro, de uma forma muito bem escrita, toda a história do envolvimento do marido, do tio, da mãe, como é que tudo isso aconteceu, como é que ela conheceu o Dr. Baheri, como é que ela fez campanha. Aí ela levou a conferência para a Irlanda. Ela hoje é uma das grandes divulgadoras e vale a pena ler esse livro, até pelo componente literário dela. Ela escreve muito bem. Tá? A esclerose múltipla e doenças autoimunes, com baixas doses de naltrexona. Aqui está ela, na Academia de Medicina de Nova York, fazendo apresentação para cientistas, desafiando os cientistas. Vocês têm que escutar isso, porque não pode deixar passar. A coisa que está aí, só porque a droga é barata, ninguém quer vender, só porque não tem patente, nós não podemos fazer isso. E ela é uma das divulgadoras e vai mostrando para o mundo, e as pessoas vão descobrindo, e etc. e tal. Aqui mostrando, por exemplo, quantos por cento diminui a dor comparado com os remédios normais, o placebo. Aqui, como é que a saúde mental melhora. Tudo que você fizer aqui, ó, melhora de todas as terapias aqui, ó. Aqui está o Avonex, aqui está o Rebif, aqui está o Betaseron, esses aqui, tudo aqui, em torno de 60 a 80 mil reais por ano. Essa coisinha aqui que não tem nenhum efeito colateral de nada. Olha a melhora, mais do que o dobro do que os outros, que custa absurdamente mais caro. Tá? Então está aí na esclerose múltipla. E assim vai. A mulher que estava na cadeira de rodas, não andava mais, em uma semana começou a andar. Casos excepcionais, mas tem descrito na literatura, tá? Com tratamento. E aí vai descrevendo um caso, outro, quando que começou a tomar, 18 meses depois, qual o efeito que tem. Então, o tratamento da esclerose múltipla, você faz. Se você tiver um paciente com esclerose múltipla semana que vem, você vai fazer baixas doses de naltrexona, você vai fazer vitamina D3, no início, de preferência injetável. A HealthTech tem 25 mil unidades injetável, quer dizer, você faz por algumas semanas, depois você passa para oral, não tem problema nenhum para você fazer injetável o resto da vida, mas eu diria que umas 10 semanas você deve fazer 25 mil unidades, 1 a 2 vezes por semana, porque existem estudos e mais estudos mostrando que a deficiência de vitamina D3 aumenta a predisposição à esclerose múltipla, e o alfa-lipóico, que é outra grande saída. Então, esse trio de ouro aqui, ó, que é o baixas doses de naltrexona, vitamina D3, 25 mil unidades injetáveis, 1 a 2 vezes por semana, depois passa para 10 mil unidades oral, e o alfa-lipóico, você pode fazer 600 miligramas endovenoso, num soro, vem em 24 ml, você dilui para 100 ou para 200 de soro fisiológico, dependendo da sensibilidade do paciente. Tem paciente que 100 começa a reclamar que está ardendo. Aí você tem que diluir em 200. Só você vai decidir isso. De segunda, quarta e sexta. 3 meses. E aí, esse paciente vai ter alta. Ele vai ter alta da doença dele, vai cuidar da vida dele. E vai agradecer a você por isso. Tá bom? E gastando muito pouco.